Então, o primeiro passo aqui, depois que você instalou o software, é você ter a base de dados para fazer a leitura do Factor. Ele consegue ler a base de dados, dois formatos de base de dados, TXT e DAT. Como conseguir isso? Temos diversas formas aí, dependendo do software que você está utilizando, mas no geral é tranquilo, não é difícil. Vou só executar aqui para passar dica nesse processo. Por exemplo, né, a primeira dica é se você tem uma base de dados aí que está relacionando outras variáveis da sua pesquisa, como essa aqui, por exemplo, nós temos aqui 140, 140 variáveis, e eu não vou avaliar 140 variáveis na análise estrutural exploratória, só vou avaliar essa escala aqui, a escala bem-estar financeiro. Eu devo inserir na base de dados DAT ou TXT somente essas variáveis que vão entrar na FE. Especificamente aqui no SPCS, como que eu posso fazer isso? Posso vir aqui, salvar como, arquivo, salvar como, e aí nós vamos ter aqui a pastinha, vai estar lá o meu executável, que eu já estou utilizando. Vou aqui em variáveis, vou selecionar só aquilo que realmente eu quero. Aqui, ó, BF1, BF2, BF3i, no meu caso aqui significa que é o item 3 da BF invertido, certo? Os itens ali, as opções de resposta já estão reversas, certo? Para indicar quanto maior o grau de concordância, maior o bem-estar financeiro. Item 4, item 5i, 6i, 7i, 8, 9i e 10i. Então são 10 variáveis, como vocês podem perceber aqui. Continue, já tem aqui, né, formato save, mas não é o que eu vou utilizar. Vou usar aqui para fins de exemplo o formato ponto .dat. E aí eu vou colocar o nome da escala, né, do arquivo no caso, né, vou colocar aqui de BEF, certo? BEF é o encoder que você pode colocar local também, mas o Vector consegue ler também o TF8, certo? Vou colocar local. E é importante você não selecionar para você colocar o nome das variáveis na primeira linha, que o Vector não vai ler isso, certo? Pode ser que dê problema. Depois que você os parâmetros aqui para salvar, colocar salvar. Então, eu tenho a base agora no Excel. Como que eu posso fazer? Eu posso usar um procedimento simples. Eu pego só aquele que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, eu tenho os mesmos itens que estavam lá no SPSS. Vou selecioná-los, dar um Ctrl C, colocar aqui em outra planilha, certo? Vou limpar aquilo que eu não quero. Nesse caso aqui, eu vou tirar os itens que não são invertidos, que é o 3, 5, 6, 7, 9 e 10. Vou excluí-los. Eu sei que na sequência aqui está correta, BF1, 2, 3 até a 10. Vou selecionar aquilo que me interessa, que são só os dados, não copiar a primeira linha. Vem aqui, pego tudo que eu vou utilizar, dou um Ctrl C e, por exemplo, vou aqui na minha pastinha, abro um arquivo aqui TXT, por exemplo. Aqui eu estou chamado BEF TXT, certo? Vou ali, Ctrl V. Então essa é a minha base de dados no formato TXT. Antes no Excel eu tinha criado uma .dat e aqui antes no SPSS eu tinha criado uma no .dat e aqui a partir do Excel eu criei uma .txt. Então tanto faz se eu vou usar a .dat ou a .txt, o software, o Factor vai ler tranquilamente uma ou outra. Como a gente pode ver aqui, o arquivo de legenda ele tem que ter esse formato aqui. No caso lá a gente tem um formato da base de dados com 10 colunas, sendo as linhas observações, 918 observações. E aqui nós temos o arquivo de legenda sendo uma única coluna, sendo 10 linhas, cada um indicando o código da variável, certo? E aqui você pode criar esse arquivo de legenda de várias formas, né? É só dar um Ctrl C e Ctrl V aqui no arquivo TXT e nomear, no caso nosso aqui, como a gente nomeou, de legenda .txt. Então, como nós falamos, a ideia é você deixar o executável do Factor na pastinha que você vai utilizar. E aqui nós vamos executar a partir dessa pasta. O primeiro passo que a gente tem que fazer é inserir a base de dados, né? Como a gente já salvou aqui no formato .dat, txt, nós vamos ler
os dados, né, read data. Não, inicialmente a gente não vai trabalhar e mexer aqui no caso no menu de análise multigrupo, né? Tá em progresso ainda, tem muita coisa a ver nessa questão aqui da análise setorial multigrupos, certo? Então nós vamos analisar só esse menuzinho aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ler a base de dados. E aqui nos scores dos participantes nós vamos procurar, e nesse caso aqui, como o executável já está na pasta, ele vai ler os arquivos da pasta. Vamos ler aqui, bf. E quando ele lê, você tem que ver essa mensagem aqui em verde, no tamanho da amostra, que você já a priori já sabe, e a quantidade de variáveis também que você já sabe. Se você desejar ler o arquivo de agenda, como a gente criou, a gente vem selecionando a variable labels, vai procurar, e nós criamos aqui, eu criei aqui a variável, um arquivo txt, nesse caso aqui, certo? TXT, chamado legenda. Então, vai ler aqui. E essa legenda só vai ter efeito nos outputs, viu? Então, você não vai ver o nome das variáveis nos outros menus, apenas nos outputs. Esse menu aqui, né, de rotacionar matriz alvo, é caso você tenha algum peso a priori que você acha para cada fator. Mais detalhes você pode dar uma olhada aqui no Help. Aqui você tem como ver como se deve configurar essa matriz caso você deseje fazer esse tipo de análise. No caso da configuração aqui das análises robustas, né, do Bootstrap, não precisa mais de 500. E caso você tenha algum missing na sua análise, não é o caso nosso aqui, que a gente excluiu todo o missing, você pode avaliar a base de dados a partir de missings. Então você vai identificar aqui no caso no Factor qual que é o valor missing. Se você digitou lá tudo missing 99, você vai colocar aqui 99, certo? Se você digitou 999 como era, você vai deixar 999. Mas nesse caso aqui não vai surgir efeito porque a gente não tinha missing. Se tiver, o software, o Factor, ele tem um algoritmo aqui que vai ajudar a gente a fazer essa análise com missing. É óbvio que muitos missing nunca é recomendado. A literatura fala aí, no máximo estourando aí, para você não ter tantos problemas, 5%. Então, se você tiver uma base de dados com missing, você pode avaliar e o software vai fazer o input desses missing a partir do método, que se não me engano é o método de HotDeck, como eu imaginava, a imputação de HotDeck. Existem outros tipos de imputação, mas essa é que o Factor trabalha. Então nós agora, para fazer a leitura dos dados, nós simplesmente apertamos aqui Open Single Group Dataset. E aí o software vai fazer a leitura, já até criar as amostras Bootstrap, para depois a gente vir aqui e configurar as análises. Depois que estruturamos a base de dados, opcionalmente também criamos um arquivo de legenda e lemos ele no Factor. O Factor consegue ler apenas .txt ou .dat, como a gente indicou. Nós vamos agora no menu configurar as análises, que é aqui que é a tela que nós vamos ter as principais decisões que temos que tomar na AFE. Em configurações dos dados aqui, se a gente não está avaliando uma análise multigrupo, não precisamos ir. De qualquer forma, tem aqui a visualização dos dados para você fazer uma segunda conferência se deu tudo ok. A primeira conferência que a gente faz é lá quando a gente está lendo os dados. Se o número das variáveis e o tanto de observações ficou verde ali na análise read data, significa que deu tudo ok. Mas enfim, fica mais uma opção para a gente avaliar aqui se está tudo ok em relação aos dados. Voltamos aqui então para a configuração do modelo. Primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar aqui o nome do output que vai sair na pasta que está executável do Factor. Então, esse aqui é um dos motivos pelos quais a gente indica usar o executável na pasta que você está fazendo as análises, na pasta que estão os dados. Facilita ali o manuseio, melhora a produtividade para você. E aqui acima, quando a gente tem aqui variáveis nas análises,
Podem perceber que nós temos as variáveis aqui de 1 até a 10, que foi o que ele conseguiu ler. Cada uma aqui representa o nosso item da BF, né? BF1 é V1, BF2, V2. Como a escala é unidimensional, vai ficar fácil a minha organização, mas para vocês aí que estiver avaliando, por exemplo, uma escala multidimensional, é bom você, aconselho-se, né, você tentar agrupar os itens, as variáveis na sequência dos fatores que esperam, para lá no output você ter uma melhor visualização do que está acontecendo, como os itens estão se agrupando. Nesse caso aqui, vai ser tranquilo. Também, é claro, o arquivo legenda que você inseriu vai ajudar também, e esse arquivo legenda só vai ter efeito no output. A primeira decisão que nós temos que tomar é qual tipo de matriz que vamos utilizar. Como nós temos dados aqui do tipo ordinal, que varia de 1 a 3, mesmo que fosse de 1 a 5, nós temos que usar uma matriz policórica. Se os seus dados aí são do tipo 0 e 1, né, são dados binários, automaticamente o software vai entender isso e vai rodar uma matriz tetacórica. Se os seus dados são contínuos, aí você poderia sim usar uma matriz de correlação de Pearson, como comumente se utiliza. Ou erroneamente se utiliza a matriz de Pearson para variáveis ordinais. Se a sua variável é ordinal, mas tem uma escala aí que vai de 1 a 15, 1 a 20, 1 a 10, pode ser que as diferenças práticas são poucas entre Pearson ou policórica. Mas se sua base de dados aí tem itens do tipo ordinal, do tipo Likert, de 1 a 5, 1 a 7, a literatura apresenta que a matriz de Pearson ela subestima a verdadeira correlação entre as variáveis. No menu que configura o smoothing você não precisa mexer, diz respeito ao algoritmo que você vai utilizar caso você tenha uma matriz não definida, certo? E nós temos 3 opções aqui, e a que os próprios autores do software recomendam é a primeira, né, que é a proposta deles, inclusive. Então, esse aqui a gente não precisa mexer, a não ser que de repente você tenha algum problema de uma matriz não definida e não está convergindo, de repente faz jus você vir aqui e tentar outro algoritmo de suavização. A ideia principal aqui é você pegar a diagonal da matriz ali e alterar, ponderar, suavizar essa diagonal nas variáveis que estão dando problema. Sobre os procedimentos de retenção fatorial, o Factor traz excelentes alternativas, 4 especificamente, baseado no critério de informação BIC, né, o critério bayesiano. Quanto menor o BIC, melhor. Então, ele vai simular diferentes estruturas fatoriais. Aquela que produziu o menor BIC será recomendada. A análise paralela, que nós vamos discutir nesse exemplo. O método de Hu, que vamos discutir em exemplo posterior. Tanto a análise paralela como o método de Hu são excelentes opções. Alguns estudos de simulação colocam o método de Hu até um pouco melhor do que a análise paralela, mas de uma forma geral produzem resultados semelhantes. Existem outras técnicas sendo recomendadas na literatura, porém um pouco mais recentes, técnicas baseadas em redes, por exemplo. Não vamos comentar aqui, inclusive o software Factor também não tem essa opção por enquanto. E caso você, por exemplo, utilize o método MRFA, não é recomendado, vai abrir a opção para você aqui do método de retenção MAP. Ok, então em relação à análise paralela que nós vamos utilizar, voltando aqui para o nosso método que a gente vai utilizar, né? Em relação à análise paralela, quando você aperta configurar APA, abre essa janela aqui, porém você não vai precisar mexer, vamos usar o procedimento ótimo de Timmer-Lorenz-Serva, que é mais eficiente computacionalmente falando, apenas 500 matrizes de correlação amostrada é suficiente, e utilizar também o método de permutação, que ele consegue ter uma fidedignidade maior em relação à distribuição da amostra. Se você colocar aqui normal, ele vai amostrar matrizes de correlação baseada na distribuição normal. Na permutação, ele vai mostrar baseado na distribuição empírica dos seus dados.
E geralmente aqui também, no número de fatores a serem considerados na análise paralela, você pode deixar aqui padrão que, enfim, quanto mais você colocar aqui, teoricamente você poderia pensar, já que a gente tem aqui 10 variáveis, 10 fatores, mas não faz sentido. Então ele vai tentar aqui buscar no máximo 6 fatores, certo? Então colocamos OK. Em relação aos métodos de estimação, o Factor nos dá boas opções. Quando a gente coloca aqui número de fatores, qualquer valor acima de zero, ele abre as opções para nós. Não temos aqui a opção de máxima verossimilhança, porque nós selecionamos a matriz policórica. Mas se a gente selecionar a matriz de Pearson, abre aqui máxima verossimilhança. Como nossos dados são ordinais e a matriz é utilizada policórica, o Factor não deixa você cometer esse erro, tá? Porque a gente não pode usar máxima verossimilhança em matriz policórica. Nesse caso aqui, especificamente nesse exemplo, a gente vai usar o DWLS. Se usássemos também o LS, não estaria errado. Na verdade, os dois têm performado muito parecido em termos de eficiência aí nos estudos de simulação. Isso, estou falando em dados ordinais. Mas é claro que você poderia também ter uma matriz dados contínuos, com falta de normalidade, poderia também usar o LS e TWLS, o DWLS. Alguns estudos falam que quando os dados são contínuos e não normais, o LS é até um pouco melhor que o DWLS. Enfim, no nosso caso aqui, como os dados são ordinais, nós podemos usar tanto um como o outro. Vamos usar o DWLS e PCA. Os autores do software indicaram que nem deveria existir PCA aqui, porque PCA não é um método de análise fatorial exploratória, é um método de redução de dados. Só que eles colocaram a pedido de alguns pesquisadores, mas nem deveria existir. Quando a gente seleciona o DWLS aqui, nós temos que colocar aqui na opção robusta, já vem selecionada, porque lá atrás você selecionou a amostra Bootstrap, então deduz que você quer uma análise robusta. Você vai aqui configurar, e aqui a gente não tem que mudar nada, certo? Esse modelo que diz respeito à solução MVWLS, é a mesma solução que tem lá no MPulse, a solução talvez hoje é considerada mais robusta em termos de dados ordinais e falta de normalidade. Tá? Então aqui a gente vai ter um ajuste no Q quadrado na hora de fazer as nossas inferências. Sem falar que também a gente vai construir os intervalos de confiança a partir de Bootstrap. E aí a melhor opção aqui é o BCA, Bias Correct Answer Rate. E a gente pode colocar 95% também. E as mesmas 500 amostras que a gente tinha colocado lá no final. Eu quero que estime esse intervalo de confiança apenas para as cargas fatoriais. Os outros índices aqui no primeiro momento não me interessa tanto. Sem falar que também, nesse primeiro momento, eu não vou usar nenhuma análise da TRI, da teoria da resposta ao item. Então, não vou pedir para printar ou calcular os intervalos de confiança. O item A, o item B, o intercepto, ou, no caso, a discriminação e a dificuldade da TRI, certo? Então, aqui a gente não muda em nada também. Agora, nós podemos avaliar aqui nas outras especificações do modelo. Quando a gente aperta aqui, vamos ter 4 menus com diversas opções de análise. Essa primeira a gente não vai avaliar, trata dos itens da TRI, que a gente não vai comentar aqui no exemplo, e também questões relacionadas de como nós vamos estimar os scores fatoriais individuais, que também nós não vamos avaliar no primeiro momento. Então, o que nós vamos avaliar é a unidimensionalidade e a qualidade da solução fatorial, certo? Então, na unidimensionalidade aqui, eu vou pedir esses valores aqui, certo? Esses valores aqui dizem respeito aí aos índices de confiabilidade, inclusive o nosso alfa de Compton tão conhecido, certo? Também medidas relacionadas a quão unidimensional eu posso considerar o nosso modelo aqui, certo? Medidas de ECV, Unico, Mi real, enfim. Nós vamos avaliar depois lá no output. E a qualidade de ajuste fatorial, eu vou
pedir os seguintes itens. Vou pegar aqui o item de replicabilidade do construto e da qualidade dos fatores dos scores fatoriais. Essas replicabilidades aqui são o índice H, que nós vamos ver para que serve no output, e também da qualidade, os índices FDI, SR, EPTD, Orion, também vai ver para que serve e como interpretar quando a gente estiver avaliando o output. Então, no primeiro momento, são essas seleções que devemos fazer aqui nas outras especificações. Depois, no segundo momento, nós vamos avaliar aqui um ajuste de um modelo bifactor, mas só faz sentido se a gente estiver tratando de um instrumento, né, uma escala multidimensional. Não faz sentido avaliar se a escala é unidimensional. E também aqui a gente vai gerar os scores fatoriais quando você tem a solução definitiva. Então, quando você refinou e tem a solução definitiva, você porventura pode estimar aqui os scores fatoriais. Se você for em algum software, te dá a opção, por exemplo, de estimativa via método de regressão. Aqui são métodos bayesianos. Se você tivesse uma escala multidimensional, aqui no número de fatores não fosse 1, mas fosse, por exemplo, 2 ou 3, você teria aqui a opção de como você queria rotacionar esses fatores. A rotação é para você melhorar a interpretação dos itens alocados a cada fator. Enfim, você tem diversas opções aqui no Factor, né? As que existem aí nos principais softwares também tem aqui Varimax, Quartimax, Promax, Oblimin, enfim. É quase sempre recomendado, no primeiro momento, você tentar uma solução oblíqua. Na solução oblíqua tem a Promax, Oblimin, no caso aqui do Factor, a Promin também, certo? E as de baixo geralmente são as opções de baixo são as opções oblíquas e as opções de cima são as opções ortogonais. Nesse caso nosso aqui não faz sentido porque só tem um fator, né? Então é uma escala unidimensional, eu não preciso verificar aqui a rotação, interpretar a rotação. Depois que a gente tomou todas as decisões inerentes à nossa análise fatorial exploratória, matriz de correlação, método de rotação, o método de estimação, se fosse necessário o método de rotação, nós colocamos OK aqui no Factor e aí nós computamos a análise. Como vocês podem perceber, dependendo da análise que você for executar, o software vai calcular um tempão aqui. Então já vamos para a análise do output e não perder tempo aqui dele rodando. Então, depois que o Factor finalizou as análises, ele vai gerar automaticamente aqui um arquivo TXT, que é o arquivo de output. Esse arquivo tem o mesmo nome que você definiu lá na configuração das análises. Esse cômputo, né, esses cálculos podem demorar ou não, dependem da complexidade aí, das suas análises. Esse aqui especificamente não é tão complexo, apenas uma dimensão e apenas 10 variáveis. Mesmo assim, demorou 8 minutos. Mas eu tive análise aqui já que demoraram 3 horas, 13 horas. Então vai depender da complexidade. É por isso que os autores muitas vezes indicam para você fazer os cálculos à noite e deixar o computador rodando. Isso independente da potência do computador, já que, por exemplo, o software ele usa apenas um core. Então, independente se o computador é um pouco mais antigo ou mais novo, não vai variar tanto assim a performance do Factor. Para lembrar que nessa análise aqui que nós vamos proceder, a gente vai ser um pouco mais abrangente, né, dando mais detalhes das estimativas, das medidas, diferente do que a gente fez anteriormente, quando a gente estava indicando quais são os menus que devem ser selecionados lá, né, no Factor, como a gente propôs no artigo. Então a gente vai ser um pouco mais detalhista aqui nessa análise dos outputs. Gostaria de frisar com vocês inicialmente 2 blocos dos outputs, o primeiro e o último. Parece ser bobo, mas esse primeiro aqui ele torna-se muito importante, já que o Factor, né, ele não é um software com sintaxe, né, que depois a gente pode voltar e ver o que a gente fez, o que a gente selecionou. Então esse primeiro bloco aqui vai nos dizer quais foram as nossas escolhas metodológicas lá atrás. Então, por exemplo, a gente selecionou lá uma matriz policórica. Parece bobo, mas eu já deixei software aqui rodar 3 horas
e depois percebi que eu fiz errado e tinha selecionado uma matriz de Pearson. Por uma confusão ou outra, você acaba selecionando uma coisa que você não quer, ou adicional, enfim. Então é bom a gente dar sempre uma olhadinha aqui nas nossas escolhas metodológicas. Nós lá também, nós escolhemos lá o método DWS na sua forma robusta. Então está aqui especificado as nossas decisões. Tão importante quanto, principalmente se você é um pesquisador, né, vai detalhar isso, as escolhas metodológicas, são as indicações das referências para cada decisão. Então isso aqui é muito importante para você que vai descrever os seus resultados. Essas referências que estão indicadas aqui, e como vocês viram também está indicada lá nas opções, quando você vai apertar e selecionar cada uma delas, encontram-se onde? Encontram-se lá no final do arquivo. Então todas as referências estão aqui, ó, certo? Cada uma pontuada conforme o que você escolheu. Então isso é muito importante, muito interessante. Faz jus aí, né? Um dos motivos pelos quais do software do Factor ser tão completo assim. Então vamos voltar lá para o segundo bloco. O primeiro aqui eu já expliquei, né? O segundo bloco é de estatísticas descritivas. Não vou me atentar tanto para essa questão. Você tem aqui as estatísticas, né? No caso aqui, média, variância, assimetria, kurtose dos itens e seus intervalos de confiança. Você também tem um projeto de gráfico de barras aqui, indicando a frequência também de cada uma das variáveis. Esse zero aqui não existe, né? É um bug visual, como eu indiquei, por exemplo, lá no artigo, certo? Mas isso não atrapalhou e não dá erro nenhum nos cálculos. Então, essa parte aqui também de análise descritiva eu não vou me atentar muito não, porque, enfim, se a pessoa chegou até a análise fatorial exploratória, é porque ela entende um pouquinho de análise descritiva. Mas é óbvio que é interessante a gente ver aí como se comporta a distribuição de cada um dos itens, né? Geralmente, quase sempre, quando a gente trata de índices de itens ordinais, eles são um pouco assimétricos. É o que acontece aqui, mais deslocado para um lado. Mas enfim, isso aqui fica a cargo de vocês. Então, logo na sequência das estatísticas descritivas, nós temos aqui o teste de normalidade multivariada, né? O teste de Mardia. E esse teste aqui, como a gente pode ver, ele rejeitou a normalidade multivariada. Quase sempre vai ser assim, viu, pessoal? Tem 15 anos que eu avalio os dados e já avaliei centenas de bases de dados e nunca achei, nunca achei nunca consegui, no caso assim, não rejeitar essa hipótese de normalidade multivariada. Então, como alguns colocam aí, né, realmente é um unicórnio. Enfim, em muitas situações a falta de normalidade de uma forma exacerbada não vai ser tanto problema. Mas não é o caso aqui, né, gente? Não é o caso aqui porque, como vocês estão vendo aqui, eu tenho simplesmente itens com apenas 3 categorias. Então aqui não vai ser normal mesmo. Então a gente já esperava isso. E aqui, como a gente pode ver, rejeitamos a hipótese de normalidade multivariada. Isso aqui fatalmente você vai rejeitar, tá? O que é mais importante é você avaliar isso aqui, ó, você avaliar o coeficiente de kurtose, certo? Esse coeficiente de kurtose, se ele não for tão exacerbado, e aí as literaturas tem alguns que falam até em 20, se isso aqui for até 20, tá valendo. Né? O que eu falo que tá valendo? Se você usou um método que exige a normalidade multivariada, pode ser que você não está cometendo um erro tão sério assim. Então, tá valendo. Alguma literatura fala até 10, mas o fato é, como a gente está trabalhando com dados ordinais, fatalmente isso aqui vai ser muito alto, certo? Como aconteceu aqui, 132. Mas se fosse aí, né, um coeficiente de kurtose multivariado até de 20, como você tem justificativa na literatura, pode ser que você poderia, né, usar um máximo viés de semelhança sem, né, um ml, sem muitos problemas. Isso se você está aplicando em dados contínuos, ok? Porque aqui os dados são ordinais por natureza. Então, como eu falei, eu vou atentar um pouco mais, demorar mais um pouco nessas análises aqui, para a gente explicar esse tipo de coisa. Na sequência aqui nós temos a matriz de correlação, certo? No caso aqui foi a matriz policórica, né? Como a gente já tinha definido. Algumas
Ideografias indicam para a gente avaliar essa matriz policórica, né? Então, assim, se você avaliou correlações aqui acima de 0,30, por exemplo, na maioria das vezes é acima de 0,30, tá valendo, né? E pelo que a gente viu aqui, parece que tudo acima de 0,30, mas no final das contas, o que vai interessar mais são as análises subsequentes. E eu creio também que avaliar a correlação entre variáveis também não seja tão complicado para vocês. Na sequência, nós temos as medidas clássicas aqui de adequação da matriz de correlação. No caso aqui, o determinante ele tem que ser maior que zero, né? Se não for, é porque deu problema e você não vai ter nem resultados, certo? Então, beleza. O teste Bartlett, sinceramente, você pode até desconsiderar, viu? Isso aqui eu já rodei, já passou de centenas de análises fatorial exploratória. Eu já rodei modelos muito, mas muito ruins que não faziam sentido nenhum do ponto de vista teórico, e mesmo assim o teste BART vai dar lá significativo, certo? Então, sim, alguns indicam para nem utilizar mais isso aqui. Agora, você pode reportar, você espera que ele seja significativo, né, indicando que a matriz que você está estimando aqui, ela é diferente de uma matriz em identidade, né? Você está testando essa matriz contra uma matriz que aqui tudo é zero, ok? Então, assim, você espera isso, mas ele não é indício de nada. Essa que é a verdade. E o KMO, né, a medida KMO, que também, essa sim é mais utilizada, que é dar um sentido aí de variância também, compartilhada de todos os itens. E a literatura indica que acima de 0,7 aí está valendo, ok? Como a gente pode ver aqui no próprio Vector, né, ele já te indica se é bom, se é ruim. E no caso aqui é bom. Mas se fosse acima de 0,9 aqui, ele ia indicar que é excelente. Ok? Inclusive, né, diferente de muitos softwares, já que a gente calculou 500 amostras bootstrap, ele também me deu o intervalo de confiança dessa estatística, né? E podemos ver aqui que foi muito curto, certo? Indicando aí uma boa aderência do modelo de uma forma geral. Nós temos aqui um modelo unidimensional, né, gente? Um modelo unidimensional, ele dá menos problema. Enfim, depois nós vamos aqui na sequência, nós temos a variância total explicada, aqui baseada nos autovalores. Se a gente fosse adotar o critério, né, de Kaiser, nós teríamos que escolher dois fatores aqui, ó. Então, tudo quanto é alto valor acima de 1, tá valendo, né? Eu vou escolher. Então, nós deveríamos escolher dois fatores. Mas não é o caso. Aqui mostrou a variância acumulada só de um fator, porque eu defini lá atrás que eu queria só um fator. Mas veja o seguinte, então aqui a gente já teria uma primeira incongruência entre o método de Kaiser, né, e o que você esperava. Você esperava um. E o método de Kaiser está falando que existem dois. E o outro método que a gente adotou, que foi a análise paralela, o que ele está nos falando? Está logo na sequência, certo? Está logo na sequência. A análise paralela aqui, ó, indicou, como a gente pode ver, indicou apenas um fator. Então, geralmente, a análise paralela, ela indica menos fatores do que o método de Kaiser. É uma tendência do método de Kaiser superestimar o número de fatores. Inclusive, está existindo aí um movimento dentro da área de avaliação psicológica, né, de fazer revisões e revisões das escalas clássicas. Hoje sabe-se que há muitas das escalas clássicas e muitas escalas que foram oriundas lá atrás, há 20, 30 anos atrás, que foram, o número de dimensões foi muito balizado pelo método Kaiser, de repente está tendo mais fator que deveria. Okay? Se a gente aplicar a análise paralela, o método de Hu, a essas mesmas bases de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de 20 anos atrás, porque até hoje ainda o método Kaiser é o mais utilizado, você vai ver que há uma indicação muito menor de fator do que efetivamente ocorreu. Então, acontece essa situação aqui, né, como exemplo. O método Kaiser indicou dois fatores, mas no final a análise paralela indicou apenas um. O que a análise paralela está falando aqui? Está falando o seguinte, ó, eu estimei 500 amostras aleatórias
No caso aqui, nosso input são matrizes de correlação. Então, eu estimei que 500 matrizes de correlação, calculei, se fosse o método de Horn, clássico de Horn, calculava o alto valor. No caso aqui da solução otimizada de Timmerman e Lourenço-Serra, ele calcula a variância explicada. Então, calculei a variância explicada e a média da variância explicada por um fator foi 20 nessas 500. Dos dados reais é 55. Então, parece que tem um fator sim. Agora, quando eu calculei, né, a média da variância explicada dessa amostra aleatória, né, de 500 matrizes de correlação, a média do segundo fator de variância explicada foi 17. Da minha base real foi 10. Então, assim, pode ser que isso se deva ao acaso. Então, não posso afirmar que existe um segundo fator. Mas que eu posso afirmar do ponto de vista estatístico é que existe um fator. Um segundo, parece que as evidências aqui indicam que não existe. Se você tomar como base o percentil 95 e não a média, você tem que olhar para esses valores aqui. Podem perceber que aqui há uma diferença substancial, mas pode ser que não haja, certo? Na dúvida, o que você vai fazer? Na dúvida, seja mais conservador, né? Olhe para o percentil 95. Então, é isso que aconteceu aqui, né? O método de Kaiser, se você tivesse adotado ele lá no SPSS, por exemplo, você ia falar que existia dois fatores, meu modelo estaria errado, né? O modelo de bem-estar financeiro estaria errado, que foi proposto pelo PROCON dos Estados Unidos, e o que foi validado aqui nacionalmente pelo Serasa estaria errado, talvez se pensaria na solução com segundo fator. Mas não é o caso. No caso da análise paralela aqui, ele indicou apenas um fator, e não dois como o método de Kaiser. Certo. Então, continuando aqui, na sequência nós temos aí umas medidas interessantes. Nessas medidas aqui você encontra no Factor e não encontra nos principais softwares comerciais. E é a medida, né, de quão próximo, o que a gente está estimando aqui, nosso modelo está perto da unidimensionalidade. Você tem essas medidas aqui, Unico, ECV e Mi real para cada item e a geral. Para cada item não importa tanto, certo? Inclusive para cada item tem os intervalos de confiança. O que importa para nós é geral. Como tem para quase todos os índices aqui, no Factor a gente também tem no Factor a gente tem aqui uma indicação de como interpretar. Em termos de interpretação, o que nós temos aqui? Né? Que é a medida de congruência unidimensional, que é o NICO, desculpa, ela tem que ser maior do que o 0,95. Né? Então, se for maior que 0,95, há uma sugestão que esse fator aqui, no caso aqui a gente já esperava, né? Pode ser tratado como essencialmente unidimensional. Então, é a favor do que a gente esperava. No caso do ECV, no caso da variância comum explicada, a sugestão é que seja maior que 0,85. Em termos pontuais, passou. Em termos de intervalo de confiança, a gente fica ali, né? Um pouquinho, talvez, indeciso. Podemos considerar aí que parece que passou também. E podemos tratar essa escala aqui, a bem-estar financeiro, como essencialmente unidimensional. E a Mi real tem que ser abaixo de 0,30. E nesse caso aqui foi abaixo de 0,30, inclusive o limite superior. O intervalo de confiança por Bootstrap é 95%. Então, sim, há uma sugestão forte aqui que a nossa medida seja realmente unidimensional. Isso aqui é importante para os nossos propósitos, é o que a gente esperava. Então, esses resultados que seriam interessantes você reportar na sua pesquisa. Na sequência aqui, nós temos algumas medidas que geralmente a gente vê só na análise fatorial confirmatória, né? São medidas aí de ajuste do modelo. Esse tipo de análise aqui embutida dentro da AFE se coloca como se fosse uma análise fatorial confirmatória parcial, porque você está avaliando o ajuste geral do modelo a partir das medidas como RMSA, CFI, TLI, certo? Então, assim, a gente pode avaliar esses índices também, mas não serão, né, ponto de decisão definitivo para a nossa análise. A gente pode pensar isso só depois no contexto da FC. Mas aqui já dá uma ideia, né, de para onde que a gente está caminhando, certo?
Já dá uma ideia. Então vamos lá. Então os principais aqui são quais? RMCA, certo? Aqui foi 0,7. Esperávamos aí, depende. Alguma literatura fala que tem que ser abaixo de 0,06, outra abaixo de 0,08. O limite superior de 90% não pode passar 0,10, enfim. De acordo aqui com os parâmetros definidos pelo Factor, ok, justo. Tá? Então a gente tem uma estimativa de RMC de 0,07, intervalo de confiança aí entre 0,476 e 0,823. Tá bom, não tá ruim não. E aí nós temos depois a estimativa do Q quadrado, né? O Q quadrado aqui é a partir do método robusto que a gente utilizou, certo? O Q quadrado a partir do método robusto. Ele vai ser diferente do Q quadrado calculado, computado na máxima verossimilhança, tá? Porque esse Q quadrado aqui é o Q quadrado não central, certo? Geralmente quase sempre vai ser significativo. Você não tem significância desse Q quadrado quando você está estimando modelos ali de PF-análise quase identificados, enfim. Geralmente, principalmente em grandes amostras, a gente acaba não olhando para o Q quadrado, a gente olha mais para o Q quadrado dividido pelos graus de liberdade. Eles devem estar ali entre 2 e 5, 3 e 5, dependendo da referência que você vai utilizar. E os mais importantes, além do RMC, é o TLI, né, ou NNFI, certo? NNFI, como a gente pode ver aqui. E o CFI. A indicação é que seja acima de 0,95 preferencialmente, mas tem algumas literaturas que falam acima de 0,90. Então, no nosso caso aqui, né, foi acima de 0,95, tanto o TLI como o CFI, e inclusive o limite inferior, certo? Do intervalo de confiança bootstrap. Então tá ok. Logo na sequência, o BIC, critério de informação bayesiano, ou Schwarz, esse termo Schwarz é conhecido mais pelo pessoal da economia, ele vai fazer sentido só se você avaliar outro modelo, tá? Não faz sentido por si só. Então 329 não diz nada para nós. E esses outros métodos aqui vocês esquecem, porque hoje em dia, tá? Hoje em dia a gente não está mais utilizando AGFI, GFI, enfim, tá? Isso aqui a gente não está usando mais. Tá? A literatura já mostrou algumas evidências empíricas em modelos de simulação que esses índices aqui, eles não são bons, certo? Não são bons, enfim. Hoje em dia não se reporta mais esses índices. O mais que você vê é porque o pessoal não está atualizado, mas em termos de evidências empíricas recentes, hoje já não se reporta. Então, continuando aqui, nós temos aqui. Nós temos as medidas do equilíbrio, né? A matriz as cargas fatoriais. Né? No nosso caso aqui, não rotacionadas não vai fazer diferença, que a gente não pediu para rotacionar e a gente tem só um fator. O que basta a gente olhar essas cargas fatoriais aqui. Por exemplo, já que a gente tem uma amostra de 918, temos uma amostra relativamente grande, poderíamos pensar em cargas fatoriais acima de pontos, já que é exploratório também, né? Vamos supor que é exploratório, a gente poderia pensar em cargas fatoriais acima de ponto 5, ponto 6, certo? Se a gente definir como ponto 5, passa tudo, né? Ponto 6 a gente teria que avaliar aí se de repente essas duas últimas aqui, por exemplo, deveria ficar ou não, né? Deixa eu colocar aqui as duas últimas, ou seja, os itens do BF 9 e BF 10, certo? Então a gente deveria avaliar aqui se eles devem ficar ou não, BF 9 e BF 10. BF 8 não, né? O BF 8 ele tem uma medida relativamente alta de carga fatorial, ok? Então as cargas fatoriais você vai avaliar como você está acostumado a avaliar aí na sua análise fatorial exploratória, não tem diferença nenhuma. E, enfim, a gente poderia pensar, né, na segunda rodada dessa análise aqui, talvez olhando aqui para as comunalidades, né, que talvez é mais interessante. Apesar que a comunalidade aqui vai dar o mesmo resultado da carga fatorial, já que a gente tem uma solução de um fator só. Mas aqui a gente poderia avaliar, então, realmente que talvez faria sentido excluir a BF10 e ver o que acontece depois, enfim. Mas não é o caso aqui. Continuando,
a nossa avaliação aqui dos outputs, o que nós temos? Nós temos aqui, né, a porcentagem de variância explicada. Temos aqui a medida do FDI. A medida do FDI indica-se aí acima de 0,9, né, então está ok. Mas o que mais interessante é avaliar aqui, né, o H latente e o H observado. Como a gente está tratando de variáveis ordinais, devemos olhar para cá, ó, H observado. Se fosse variável contínua, ok, poderia colocar aqui o H latente. É indicativo é que você tem o H observado acima de 0,8, certo? Esse índice aqui, H observado, indica o seguinte, que esse fator que a gente está estimando aqui, possivelmente será mais replicável em estudos futuros. Então, isso aqui é uma medida de cross-validation, vamos dizer assim. Nós temos a medida na AFC, na análise fatorial confirmatória, né, do MVI, que é uma medida parecida com essa aqui, que você tem aí um índice de quão replicável é o seu modelo. Aqui nós temos o H observado ou H latente no caso de variáveis contínuas. Então, no nosso caso aqui passou, tá ok, certo? Tá ok. Continuando aqui, a gente tem, né, as mesmas medidas, a mesma medida do FDI, EAP, SR e EDP. Sinceramente, eu nunca vi essas medidas, apesar de serem interessantes essas medidas, eu nunca vi ainda sendo reportada em estudos empíricos, certo? Então pode ser que isso aconteça daqui para frente, já que, aqui ó pessoal, é bem recente, 2018. Mas são medidas interessantes, são mais medidas para a gente levar em consideração. De uma forma geral, você tem aqui, né, como as outras medidas, como interpretar, como analisar. Então a gente espera, por exemplo, que o FDI seja acima de 0,9, ok. EAP, que é uma medida de validade marginal, acima de 0,9, né, uma confiabilidade marginal a 0,8, desculpa, e tá, passamos. E essa aqui é muito intuitivo, né? Porcentagem esperada que você está mensurando o verdadeiro valor latente, ok? Você espera acima de 90 e aqui 92%. Então, o que nós passamos? Tá? Nós passamos aí em todas as medidas que o software aqui está indicando. E aí nós temos aí as cargas fatoriais, mas com os erros, né? Com os erros, com os intervalos de confiança para o Bootstrap. Mesmo que a gente tinha lá em cima, pelo menos agora a gente tem isso com um intervalo de confiança. E na sequência nós temos aqui, nós temos as medidas de confiabilidade, temos três. A medida GLB, que é uma medida interessante, certo? É uma medida interessante, porém, né, ela é utilizável, recomendável, mas em grandes amostras, inclusive o ômega. O ômega McDonald, para variáveis ordinais, é bem utilizado, já vi em diversos trabalhos empíricos, mais recomendado que o alfa, o nosso famoso alfa, mas teoricamente, né, em termos de evidência empírica, a partir de estudo de simulação, eles são melhores para grandes amostras, como a gente pode ver aqui, né, acima de 1000, por exemplo. É o nosso caso aqui. No seu caso, você tem que avaliar se você utiliza ou não. Mas no caso especificamente aqui dessas medidas em comparação ao alfa, que é essa medida aqui, é o nosso alfa de Comba, foi muito parecido, certo? Tanto um como o outro, né, as três medidas foram muito boas. Por quê? Porque a recomendação aqui é que tudo isso seja acima de 0,07, né? Bom, como é acima de 0,7, então tá tudo bem aqui, passou belezinha. Ok, continuando aqui, nós temos aqui as unidades associadas e por fim aqui as medidas de resíduos. A mais importante aqui, também utilizada na análise fatorial confirmatória, é essa medida aqui na RMSR, certo? Que é talvez a mais famosa. Nesse caso especificamente aqui, a gente indica valores, alguns que falam abaixo de 0,08, 0,10, 0,06. Então, teve um bom ajuste. Teve um bom ajuste aqui o modelo de uma forma geral, como a gente pôde ver. Ok?
E no mais, ainda nós temos algumas avaliações mais individuais, dos scores individuais. E aí, dos resíduos, né? Esse aqui é um ajuste dos resíduos. O sumário também, sumário dos resíduos padronizados. A gente chega aqui no final do output e como a gente pôde perceber, são muitas análises, muitas das quais você tem que ponderar se você vai colocar ou não no seu relatório. De uma forma geral, né, são todas análises bem-vindas. Acho que o pior é faltar, o que acontece com muitos softwares, inclusive os comerciais mais famosos. No caso aqui do Factor, é o contrário, sobra. Sobra tantas análises que você pode executar, quantas coisas você pode implementar, coisas clássicas, ou seja, medidas clássicas, avaliações clássicas, antigas, até as mais recentes propostas pelos próprios autores. O Ferrando e o Lorenzo Serra, de longe, são os dois pesquisadores que mais dedicam no estudo da análise fatorial exploratória. Para quem acha que morreu, né, já estava morta a análise fatorial exploratória, não é bem assim. Muita coisa se evoluiu nos últimos 10, 15, 20 anos, né, com propostas muito diferentes, robustas, interessantes, além do que a gente já está acostumado a usar, né, que é o padrão lá do SPSS, PCA, critério de Kaiser, enfim, aqueles métodos padrão lá que a gente está acostumado a usar. Ok? Então finalizo por aqui e quem tiver interesse pode dar uma olhada no vídeo do exemplo 2, que não está no artigo, mas que eu vou discutir com vocês aqui outros parâmetros, outras decisões, outras escolhas, alguns índices adicionais, certo? Num contexto multidimensional e de uma escala que não é tão boa quanto essa, uma escala que a gente vai encontrar problema.